Tudo bem, pode descer, galerinha aqui, dizer o Shaddai. Não, olha lá, uma escadinha. Escada. Pastora Lília, obrigado. Não entrego para ninguém esse celular do pastor lá. Ó. Cadê a pastora Lília? Vem cá, pastora Lília. Então, irmãos, orem, viu? Reta final de 2024, metade já passou, hein? Ô, benção. Vem cá, Lília, deixa eu fazer uma oração por você, te abençoar. Senão começa a falar, para. Tem pessoas que ainda não têm o folder da comunidade. Cadê o folder, Arlen? Cadê o folder? Aqui, ó. Aqui, ó. Tem alguém aqui que ainda não tem o folder? Talvez você foi convidado. Ainda não tem o folder da comunidade. Nós queremos dar um para você. Quem não tem? Ali, ó, lá atrás. Fica a mão levantada só para o Arlen te identificar. Fica a mão levantada. Isso. Tem mais alguém que não tem? Fica com a mão levantada só até ele chegar até você, tá bom? Deus te abençoe. Pai, abençoamos a vida da pastora Lília. O Senhor possa abençoá-la, cobri-la, falar através dela. Toca no nosso coração. Que nós possamos nessa manhã ter ouvidos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amém, igreja. Graça e paz de Deus. Amém. Graça e paz de Deus sobre a sua vida e família. Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o tema gerenciando o poder. Amém? Nós vamos falar um pouquinho sobre gerência e também sobre poder. Que poder é esse que eu preciso gerenciar? Né? Eu tenho poder? Nós vamos descobrir pela palavra de Deus que nós temos. Amém? E além, né, de termos poder que nos foi concedido por Deus, nós somos desafiados a gerenciar, a administrar esse poder que nos foi confiado com prudência. Amém? Então hoje nós vamos estar refletindo um pouquinho. Como que nós estamos usando esse poder? Que poder é esse? Como que nós estamos usando esse poder? Né? E se nós temos feito de uma forma correta, amém? Então, gerenciando o poder, está lá, né? Quero que você abra sua Bíblia em Mateus 25. Mateus, vamos lá. Mateus 25, 14 a 30, né? E segue comigo aí, então, na sua Bíblia, ok? Então, Mateus 25, a partir do versículo 14, diz assim, acho que eu usei até essa mesma passagem na última ministração. Aqui diz assim, olha, a parábola dos talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro deu 2 e a outro deu 1, de acordo com a capacidade de cada um deles. E então partiu. O servo que tinha recebido 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que tinha recebido 2, ganhou outros 2. Mas o servo que tinha recebido 1 talento, saindo, fez um buraco na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e fez um ajuste de contas com eles. Aproximando-se o que tinha recebido 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, o senhor me confiou 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. O Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. E aproximando-se também, o que tinha recebido 2 talentos, disse, o Senhor me confiou 2 talentos, eis aqui outros 2 que ganhei. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei, venha participar da alegria do seu Senhor. Chegando por fim o que tinha recebido 1 talento, disse, sabendo que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não espalhou, eu fiquei com medo e escondi o seu talento na terra, aqui está o que é seu. Mas o Senhor respondeu, servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não espalhei?
Então você devia ter entregado meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar, receberia-o com juros aquilo que é meu. Versículo 28, portanto, tirem dele o talento, e deem àquele que tem 10, porque a todo o que tem mais será dado, e o terá também em abundância. Mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. Quanto ao servo inútil, lancem-no para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Então vamos meditar um pouquinho nessa manhã. O que Deus quer falar comigo e com você através dessa parábola, né? Essa parábola. Amém. Essa parábola, né? Ela é a figura mesmo do próprio Senhor, né? Do nosso Pai, comigo e com você, os seus servos, os seus filhos. Amém? Então vamos lá, gerenciando o poder. Essa palavra gerenciar significa dirigir, conduzir, administrar, gerir, né? E poder. Poder fala de possuir força, fala de autoridade, fala de direção, de influência, de autorização para ser capaz, estar em condições apto. Né? Essas são algumas definições. Então, gerenciar o poder, podemos dizer que significa, olha só, administrar a autoridade que nos foi concedida por Deus em vários âmbitos de nossas vidas. Amém? Então, né, o Senhor quer nos ensinar a gerenciarmos, a administrarmos esse poder que Ele nos conferiu, né, em cada esfera das nossas vidas. Assim como aqui na parábola, né, Ele confiou a um 5, a outro 2 e a outro 1, né? Então, repetindo, gerenciar o poder significa administrar a autoridade que nos foi concedida em vários âmbitos das nossas vidas. E a pergunta, nós vamos fazer essa pergunta ao longo da reflexão, né? Como nós temos feito isso, né? Como nós temos gerenciado esse poder? Será que nós temos feito isso com sabedoria? Será que nós temos administrado esse poder no temor do Senhor? Em fidelidade, em lealdade? Amém? Ou será que nós temos administrado esse poder que Deus nos deu como loucos? De forma insensata, sendo infiéis, irresponsáveis, né? E até mesmo a Bíblia diz insanos, né? Por conta dessa inconsequência, né? Então, Deus, Ele tem nos concedido autoridade, como eu já disse aqui, em várias posições, né? Em várias esferas da nossa vida. Amém? Como você tem administrado essa autoridade, esse poder? Como eu tenho administrado esse poder, essa autoridade? Amém? Deus tem dado a mim e a você poder como filhos de Deus. Você sabia disso? A Bíblia diz, né? Recebereis o quê? Poder. Amém? Então há um poder, né? Que nos foi dado pelo nosso Pai como filhos seus. Amém? Isso fala de autoridade. Deus nos deu poder como pais. Você sabia disso? Que há um poder sobre a sua vida, como um pai, como uma mãe, sobre os seus filhos? Né? Então, Deus nos concedeu poder, né, como cônjuge. Amém? Sobre a vida, né, ali um do outro. Deus nos dá um poder como filhos naturais também. Amém? Há um poder. Há uma autoridade que foi dada por Deus a você, né, ali no seu trabalho, na sua profissão, como empresário, né, diante da sociedade, na igreja como um todo. Então há um poder, né? E esse poder, ele fala dessa capacitação. Amém? Esse poder, ele vem com habilidades, dons, talentos, autoridade. Amém? Uma esfera de ação que nos foi concedida por Deus, dentro do chamado dele para nós, em todos os âmbitos, amém? Então há um poder, né? Então, a Bíblia está falando aqui para nós que ele distribui esse poder, essa autoridade, segundo a capacidade que ele mesmo concedeu a cada um de nós, segundo o chamado específico e um propósito específico
para a minha vida e para a sua vida. Amém? Então, a cada papel, a cada função, né? A cada missão que Deus confere na sua mão, a cada dom, a cada talento. Lohane falou um pouquinho sobre isso, né? Os recursos que nós temos recebido das mãos do Senhor, não é para nós comermos a semente e pronto, acabou. Não, amém? Então, há um poder, né? E esse poder, essa autoridade, né? É para frutificar, é para multiplicar, amém? É para alcançar um fruto excelente, né? Então, Deus distribuiu esse poder segundo a capacidade que Ele mesmo nos concedeu, né? E segundo o seu chamado e propósito para as nossas vidas. Como aqui na parábola dos talentos. A um Ele deu 5, a outra Ele deu 2 e a outra Ele deu 1. Amém? E se você perceber aqui, né, na parábola, você vai ver, né, que a aprovação, o reconhecimento do Senhor não tem nada a ver com quantidade. Com aquele que estava mais capacitado, aquele que tinha condições de produzir mais. Você vai perceber isso, que não tem nada a ver. Porque a palavra que ele libera como reconhecimento, amém? E realmente aprovação é a mesma para ambos. Vocês entendem isso? Né? Então, e ele fez isso. Ele deu 5 porque ele é mais... Não. A Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito lhe será também o quê? Cobrado. Então, o que você fez com aquilo que eu tenho te dado? Vocês estão percebendo isso, amados? Né? Então, olha só. Então, não tem nada a ver, né, com quantidade. Mas sim com sermos realmente fiéis e leais à medida de Deus para nós. Amém? O que Deus quer encontrar em mim e você? Fidelidade à medida que Ele confiou a cada um de nós. Dentro do chamado e dos propósitos pelos quais Ele tem levantado a minha vida e a sua vida. Amém? Então, nada a ver com quantidade, mas sim com fidelidade e lealdade. A medida de Deus para nós. Nem mais, nem menos, mas na medida dEle. Amém? Dentro da esfera, e a Bíblia diz isso, dentro da esfera de ação que Ele demarcou, que Ele, né, delimitou para cada um de nós. O apóstolo Paulo falou sobre isso, né? Entendendo essa esfera de ação, não vivendo aquém dela e nem tampouco que eu ultrapassando, mas me movendo dentro da medida que Deus me deu. Amém? Então, repetindo, não importa a quantidade, mas sim a fidelidade dentro do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, né? Então, repetindo, a palavra do Senhor foi a mesma de aprovação para ambos, né? Tanto para aquele que possuía 5, quanto também para aquele que possuía 2. Ambos foram achados, encontrados o quê? Fiéis diante do seu Senhor. Amém? Ambos foram fiéis ali, né? Segundo a capacidade de produzir e realizar que lhes foi conferida pelo próprio Deus, né? O que tinha 5... ali frutificou mais 5 dentro de 100% do potencial que Deus havia dado para ele. E da mesma forma, aquele que tinha 2. Vocês compreendem isso? Amém? Então, repetindo, o que tinha 5 produziu mais 5, o que tinha 2 produziu mais 2. E a palavra de reconhecimento, de aprovação do seu Senhor foi: servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Você foi, deixa eu ver se eu achar aqui, amados. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito, olha só, gente. Sobre o muito o colocarei. E ele diz: venha participar da alegria do seu Senhor. Que tremenda, amados, né? Fazer parte, participar, estar inserido, amém? Ali desfrutando, né? De toda a recompensa, né? Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Mas e aquele que tinha só um? Ele tinha que produzir muito menos, né, gente, do que o que tinha 5. Ele não estava sendo cobrado aqui a produzir 5, 2, nada além daquilo que ele era capaz em Deus, né? Mas a Bíblia diz que aquele que tinha 1 e que tinha capacidade justamente para produzir 100%, né, esse fruto, esse resultado, ele não fez.
ele foi infiel, né? Ele foi omisso, ele foi relapso, ele foi louco, um insensato. E a Bíblia diz que por causa dessa loucura, dessa insensatez, por conta dessa irresponsabilidade, deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? O que aconteceu? A Bíblia diz que até aquilo que ele tinha, lhe foi tirado, né? Então, tudo aquilo que ele havia recebido, lhe foi roubado. Por quê? Porque ele não administrou, ele não gerenciou, ele não cumpriu o propósito maior, que era frutificar, que era multiplicar, que era produzir um fruto excelente, que ia alimentar não só a vida dele, mas a vida de multidões. Amém, amados? Vocês entendem isso? Então, essa é o chamado de Deus para nós. Né? Quando ele criou ali o homem, ele criou a mulher, a Bíblia diz que ele os abençoou. Amém? Ele liberou o que? Uma unção, um poder, né? De conquista, de vitória. Sim ou não ali no jardim do Éden, né? Frutificai-vos, multiplicai-vos, enchei a terra, dominai-a. Amém? Conquista. Amém? Então, o Senhor te deu uma terra, sua própria vida, a sua família. Amém? Né? Ali o seu trabalho, a sua profissão, o seu ministério, o seu chamado. Deus tem te dado uma terra. Deus tem confiado uma terra, né, nas suas mãos para você cuidar. Amém? Para você gerenciar os dons, os talentos, a capacitação que vem dele sobre a sua vida para cumprir cada um dessas funções, desse papel. Amém? Vocês entendem isso? Então, como temos feito isso? Né? Será que nós temos pegado esse poder, o poder que nos foi dado por Deus, e sujeitado esse poder, né, ao próprio Deus, para que Ele, né, governe sobre as nossas vidas, né, e Ele possa administrar esse poder através de nós, né, esse poder que nos foi dado por Ele? A quem nós temos entregado esse poder? Nós temos entregado esse poder que nos foi dado nas mãos de Deus, para que Ele nos conduza, Ele nos direcione, amém? A fim de que possamos realmente produzir esse fruto saudável, ou nós temos entregado esse poder nas mãos do diabo? O que nós temos feito? A Bíblia diz que toda autoridade, né, foi dada por Deus, foi concedida por Deus. Então Deus nos dá poder, Deus nos dá autoridade. Agora, o que nós temos feito com esse poder que Ele tem nos dado, essa autoridade que Ele tem nos dado, é responsabilidade de quem? Nossa. Um dia o Senhor da vinha, Ele vai voltar. Amém? E nós vamos ter que dar conta diante dEle. Como nós usamos esse poder? Como nós gerenciamos esse poder? Né? Nós percebemos ali no Velho Testamento quantas vezes Deus trazendo juízo sobre um povo, né? Sobre ali uma nação, sobre um rei, né? E ele trazia um juízo ali, né? Não só julgando aquele que tinha sido lhe dado um poder para governar sobre os povos ali, né? Sobre pessoas. Ele trazia ali né? Quando chegava um momento de juiz, julgar, o Senhor trazia esse juízo sobre aquele rei, né, que entregou esse poder, né, nas mãos do diabo. E é interessante, né, pastor Carlos, que em muitos desses lugares, desses povos, Deus traz, né, ali em Ezequiel a gente vê muito isso, Deus julgando o próprio Satanás, que estava operando e agindo através daquele governo, daquela autoridade, para oprimir. Vocês entendem isso, gente? Isso é claro, né? Então, o mundo espiritual, né? A legalidade. Então, se nós entregarmos esse poder nas mãos do diabo, nós damos a legalidade para que ele venha, para que ele domine sobre nós. E ele provoque morte, ele provoque destruição, né? Nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, na sociedade, na nossa nação. Vocês entendem isso, amados? O que nós temos feito com esse poder? Será que nós estamos usando esse poder no temor do Senhor, na sabedoria do Senhor, na dependência dEle, né? Direcionando esse poder de uma forma correta? Ou nós temos cometido abuso de poder? Ou nós temos estado em posições de autoridade
E por conta disso, ao invés de sermos responsáveis, nós muitas vezes estamos usando esse poder de uma forma distorcida para nos privilegiarmos. Privilegiar a nós mesmos. É as nossas vontades, é as nossas necessidades. Como que nós temos usado esse poder? No dia a dia, no nosso casamento, na vida dos nossos filhos, né? Na igreja, como líderes, como irmãos. Como que nós temos usado esse poder? Né? Então, olha só. Voltando aqui um pouquinho. O que temos feito com o poder que Deus tem nos dado? O poder, e Ele nos dá, além de todo esse poder, né, dito aqui, através de capacitações para cumprirmos papéis, desempenharmos funções, realizarmos coisas, amém? Ele tem nos dado também, né, além de todo esse poder em forma de dons, talentos, habilidades, posições, Ele tem nos dado, sobretudo, esse extraordinário poder, que é o poder de fazer escolhas, de tomarmos decisões, amém? Então, como que nós temos usado esse poder? O poder das decisões, o poder das escolhas. Para nos submetermos a Cristo, à vontade dEle, amém? Como dispenseiros de Deus? Ou nós estamos usando esse poder e vivendo como se nós fôssemos deuses, semideuses, né? Para construir o nosso próprio reino, estabelecer o nosso próprio reinado. Então, como, né, temos usado esse poder, o poder de fazer escolhas, de tomar decisões, de escolhermos um lado. O que é que nós temos feito? Um dia, eu, você, todos nós vamos ter que prestar contas do que nós fizemos com o poder que nos foi dado. Todos os homens, né? O poder que nos foi conferido. Quando Deus, então, né, nós usamos esse poder, o poder das escolhas, das decisões, para, de fato, entregarmos esse poder que nos foi dado novamente nas mãos de Deus, e permitindo que Ele nos governe, nos direcione. Quando Deus encontra em nós essa fidelidade, esse compromisso, né, em forma de uma aliança com Ele, em fé, em obediência, quando nós praticamos isso, né, nós vivemos isso, né, em fé, em obediência, em dependência de Deus, em atitudes, né, nós então somos capacitados por Ele, dia a dia, a vivermos e andarmos na vontade dEle, porque a vontade dEle é uma vontade superior, é uma vontade infinitamente mais elevada, né, do que os padrões humanos, do que a minha vontade, a sua vontade, amém? Então, para que nós possamos viver, experimentar e permanecer na vontade de Deus, somente sujeitos a Ele, somente sujeitos a Cristo, amém? Escolhendo dia após dia, amém? Ser dependente dEle, né? Dizendo com as nossas escolhas, né, que Ele é o Senhor das nossas vidas, amém? Então, voltando aqui, olha, seremos então capacitados a vivermos e andarmos na vontade dEle, frutificando, produzindo frutos saudáveis, né? Porque aquele poder que está ali nas mãos do Senhor, aquela autoridade que foi confiada nas mãos do Senhor, ela vai produzir um fruto que vai produzir salvação, cura, libertação, vida, transformação, resgate, redenção, provisão, amém? Um fruto saudável. Mais do que isso, a Bíblia diz que, né, se você e eu permanecermos nesse caminho de aliança, de fé, de dependência, amém? Sujeitos a Ele, a sua vontade, né? Sendo fiéis, sendo leais, né? Não somente isso, produzindo frutos, mas a Bíblia diz que o próprio Deus irá acrescentar infinitamente mais sobre as nossas vidas. Versículo 28 diz isso. É isso que Ele vai fazer. Amém? Então, podemos concluir isso. Que à medida que nós caminhamos em lealdade, em fidelidade, ao chamado, ao propósito, ao poder que Deus nos conferiu. Amém? À medida que nós caminhamos dessa forma, em lealdade, em fidelidade, o Senhor, Ele nos concede cada vez mais uma maior autoridade. Nós crescemos em autoridade.
E o inverso também é verdadeiro. Quando nós não vivemos, quando nós não praticamos, nós perdemos a autoridade. Até mesmo a autoridade que Deus nos deu, que nos foi confiada por Ele. Mas se nós não estamos, essa autoridade, esse poder que há sobre mim não estiver sujeito a Cristo, então nós perdemos a autoridade. Isso é bem claro, né? Quantas vezes nós, naturalmente falando, nós perdemos a autoridade, né? O respeito, o poder, às vezes que temos, né? Ali para influenciar, para abençoar, para realmente ser ali um vaso nas mãos de Deus sobre a vida, né? Na nossa família, né? Sobre a vida do seu cônjuge, sobre os seus filhos, né? Quantos pais sem autoridade, né? Quantos cônjuges sem essa autoridade? Porque não há uma submissão ao poder que foi dado. A Bíblia diz, quanto mais poder, né, quanto mais lhe for dado, mais lhe será cobrado. Né? Mas Deus, Ele nunca vai dar algo para você sem capacitar você a realmente a andar e a viver nos desafios que Ele tem feito para você. Você sabia disso? Então, nós não precisamos ficar covardes, acovardados em relação a isso. Então, eu não quero. Muitos usam isso como desculpa, né? Mas lembra que da omissão, do relaxo espiritual? Se nós rejeitamos, né? Foi o que tinha um fez. Ele desprezou o que ele tinha. Ele tratou como se fosse nada. Vocês entendem isso? Então, nós precisamos realmente entender. Todos nós temos um poder, uma autoridade que nos foi dada. Em todas as áreas da nossa vida, em todos os âmbitos, para cumprirmos papéis, exercermos funções, amém? Mas com um único propósito, de abençoar. Então, quanto mais autoridade você tiver, quanto mais autoridade lhe for confiada por Deus, mais, né, esse deve ser o seu coração, nosso coração. De entender que essa autoridade é para servir. Amém? A autoridade que está sobre a sua vida não é para oprimir. A autoridade que está sobre a sua vida não é para mandar. A autoridade que está sobre a sua vida não é para exercer força, né? Exercer ali o constrangimento, a obrigação, a intimidação. Não é para fazer qualquer outra coisa, né? Que você possa se achar no direito de fazer, porque você está numa posição de autoridade. A autoridade não é para isso, a autoridade é para servir. Amém? A autoridade, segundo a palavra de Deus, é autoridade para servir. Quanto mais autoridade você tiver, mais servo você precisa ser. Porque é mais capacitação de Deus para isso. Deus está dando a você e a mim. Amém? Então, quanto mais fidelidade, quanto mais lealdade, amém? Não só ali, você vai colher frutos excelentes, frutos saudáveis, que vão produzir vida em você, na sua casa, na sua família, por onde você passar, mas também autoridade, amém? Porque a Bíblia está dizendo, aquele que é fiel no pouco, sob o muito, será colocado, amém? Aquele que é fiel no pouco, sob o muito, será colocado. Então, escolha, use o seu poder da escolha, o seu poder da decisão. Escolha gerenciar o poder que Deus te deu, né? Te concedeu, no temor do Senhor. Amém? Na sabedoria do Senhor, na dependência do Senhor. Nós não sabemos muitas vezes o que fazer com esse poder, com essa autoridade. Nós não sabemos nem como agir, como atuar. Mas a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. E que Ele está perto de nós. Amém? E que se nós entregarmos esse poder nas mãos dEle, para que Ele nos ensine, para que Ele nos conduza, Ele que conhece o caminho, conhece todas as coisas, irá nos direcionar por todo o caminho que você e eu devemos percorrer. Amém? Que nós possamos fazer essa reflexão, não só aqui, hoje, nessa manhã, mas ao voltarmos para a nossa casa, durante a semana. O que eu tenho feito com o poder, a autoridade que Deus tem me conferido? Né? Na posição que Deus tem me colocado. Né? Como ali, às vezes, um servo mesmo, desempenhando um papel.
varrendo um chão, varrendo uma rua ali fora. É um poder. Vocês entendem isso? Você pode fazer isso aí, ó, esse poder, essa capacitação que Deus te deu, de excelência. Você já percebeu isso? Às vezes, serviço porco e serviço de excelência. Às vezes a gente vê algumas pessoas, alguns profissionais, né, trabalham ali nessa área, fazendo uma limpeza. Gente, um dia eu até parei, fiquei olhando assim na rua. Ou, a mulher, assim, ela tinha varrido assim a rua inteira. E, sabe, gente, estava aquele brinco, até as calçadas, ela estava varrendo o povo. Olha que coisa, olha o diferencial. Amém? Quando nós administramos o poder que Deus tem nos concedido, amém? Para governar, amém? Para administrar algo, né? Para cuidar, para zelar, para proteger, né? Será que, sabe, assim, esse diferencial tem sido percebido nas nossas vidas? Se nós o temos feito em Cristo, em Deus, certamente ele será notório, amém? Ele será percebido. Não há como esconder, né? A Bíblia fala que, né, a árvore ela é reconhecida pelos seus frutos, né? Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração, que eu quero deixar para você nessa manhã, ok? O pessoal do louvor pode subir. Quero desafiar você a se levantar, né? Se colocar de pé. Aleluia, Senhor. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, por esse tempo que o Senhor preparou para nós aqui na tua presença, pela tua palavra, Senhor, viva, a tua palavra eficaz, a tua palavra, Senhor, perfeita, a tua palavra que nos ensina, que nos habilita, que nos adestra, que nos prepara, que nos dá condições, Senhor, não somente de compreendermos, de termos compreensão, revelação espiritual, mas também, Senhor, de adentrarmos e vivermos, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nos desafiado a viver como filhos seus, como reino de Deus, Senhor, como aqueles que têm o Senhor sobre suas vidas. Senhor, nessa manhã nós te pedimos perdão, porque quantas vezes nós temos usado esse poder, essa autoridade que o Senhor nos deu, Senhor, a bel prazer, de uma forma errada, de uma forma insensata, louca, Deus, para dominar, para escravizar, para oprimir, meu Deus, para ditar como ditadores, muitas vezes, Senhor, ali como inconsequentes, loucos, Senhor, entregando essa autoridade nas mãos do diabo, dando a ele legalidade, para que ele entre nas nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, no nosso ministério, no nosso chamado, na nossa vida profissional, financeira, e não importa, Deus, nos relacionamentos, em qualquer que seja a área. Quantas vezes, Senhor, é o diabo que está ali agindo e atuando nesse poder, nessa autoridade que nos foi dado. Senhor, tem misericórdia de nós. Traz, Senhor, arrependimento. Traz, Senhor, quebrantamento sobre as nossas vidas, sobre a tua igreja nessa manhã. Oh Deus, que haja um voltar-se inteiramente, meu Deus, para o Senhor. Senhor, nós usamos o nosso poder de escolhas, de decisões, e o entregamos nas mãos do Senhor. Nós o reconhecemos como o Senhor e o Salvador das nossas vidas, o dono de tudo que somos, de tudo que temos e possuímos. Nós não queremos, ó Deus, dirigir, estar, Deus, na condução, na direção, mas nós queremos ser dirigidos, conduzidos, ensinados, meu Deus, pelo Senhor. Abre bem os nossos ouvidos espirituais. Tira, Senhor, todo o comichão, tudo aquilo que tem impurezas, que tem nos impedido, Senhor, de ouvir com clareza. Tira de nós toda cegueira, Deus, espiritual, toda dureza de coração, toda obstinação. Meu Deus, em nome de Jesus, nós escolhemos ser dependentes do Senhor. Nós escolhemos, Senhor, sermos levados, sermos conduzidos, meu Deus, por Ti. Nós não conhecemos o caminho, nós não sabemos o que vai acontecer, nem sequer daqui 15 minutos, 5 minutos, que seja. Mas o Senhor sabe, o Senhor conhece toda a nossa vida, toda a nossa trajetória. Está nas Tuas mãos, está nas mãos do Senhor.
Não há nada oculto, não há nada escondido que o Senhor não veja, que o Senhor não saiba, que o Senhor não conheça. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que nós escolhemos ser dependentes de Ti. Nós queremos viver e andar como filhos do Senhor, na sua íntegra. Filhos que são fiéis, filhos que são leais ao chamado, à missão, ao propósito eterno que for estabelecido, Senhor, através dessa canção. Pastor Carlos, por favor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Diga isso para o Senhor nessa manhã. Quebranta o meu coração. Faça dessa canção a sua oração. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça para Ele. E enche-me até que em mim se ache só. E então, diga para o Senhor: usa-me, Senhor, meu Deus amado, usa-me como farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Mais uma vez, sonda-me, sonda-me, Senhor, porque Tu me conheces. Quebranta, Deus, o meu coração. Transforma, Papai amado. Transforma-me conforme a tua palavra. Peça ao Senhor, enche-me. Enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então, meu Deus, fala para Ele: usa-me, Senhor, Papai. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como monte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Antes de nós terminarmos essa canção, irmãos, eu fico pensando, talvez esse servo que não multiplicou, né, recebeu um talento, seja porque ele nunca recebeu o precioso e maior de todos os talentos, que era o seu Senhor de fato e de verdade no seu coração. Ele era um servo, mas ele nunca reconheceu o seu Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. E ele não serviu de verdade. Ele era um servo, mas não serviu por amor, porque aquele Senhor não estava no seu coração. E ele enterrou aquele talento. E muitas vezes nós temos enterrado as oportunidades que Deus tem nos dado. E talvez nessa manhã você nunca recebeu Jesus como seu Senhor e seu Salvador no seu coração. Sabe, talvez nós possamos fazer coisas extraordinárias nesse mundo, mas que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa vida, a nossa alma? Eu queria que você fechasse os teus olhos. Talvez você que está nos assistindo também pudesse fazer isso nessa manhã. Nós sempre damos essa oportunidade
de você abrir o seu coração para receber o maior tesouro do universo, aquele que foi dado não por homens, mas aquele que foi dado por Deus, porque a palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Com a mão no coração, diga comigo: Senhor Jesus, eu preciso de Ti, entra no meu coração, Tu és o meu maior tesouro, o meu maior talento. A partir de hoje eu confesso, Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, e eu quero ser Teu servo para sempre, em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso bem forte aí? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Oh, que bênção, que bênção, aleluia, glória a Deus. Deixa eu fazer uma última oração com os olhos fechados. Tem alguém aqui que fez essa oração pela primeira vez essa manhã, dizendo assim: Jesus, entra no meu coração? Tem alguém? Levante sua mão para eu orar por você. Se tem alguém, fique com a mão levantada, eu quero abençoar a sua vida. Tem alguém? Se não há ninguém, eu queria fazer uma última oração, mas se tem alguém, eu preciso muito que você me dê um sinal para que eu te abençoe. Tem? Não tem ninguém. Então, irmãos, eu quero fazer uma última oração. Eu falei isso na última vez que a pastora Lília pregou, eu quero falar de novo. É muito interessante que a pessoa que foi infiel foi aquele que recebeu quantos talentos? Um só talento. E o que a palavra diz? O que é fiel no pouco, sobre muito será colocado. Quem foi o que recebeu menos do menos? Foi ele, sim ou não? Ele recebeu o pouco do pouco, foi ele. E ele foi fiel no pouco. Às vezes nós queremos o muito para ser fiéis. Você já imaginou se o de 5 fosse infiel, o prejuízo que ia ser? Graças a Deus o de 5 era fiel, hein? Imagina o prejuízo que ia ser se fosse o de 5. Graças a Deus o de 2 foi. O que foi fiel foi o que tinha recebido um só. Mas isso me chama tanta atenção, porque às vezes, irmão, nós ficamos olhando, né, Deus se mover na vida das pessoas. A gente pensa assim: ah, porque eu sou tão pequenininho, eu não tenho nada, eu não consigo fazer nada, eu não consigo pregar, eu não consigo orar, eu não consigo fazer nada. Sabe por quê? Porque a gente está desprezando aquele pequeno talento que Deus nos deu. Começa a limpar a cadeira para você ver, como a pastora Lili falou. Começa a limpar a cadeira para você ver. Começa a chegar mais cedo na reunião, dobrar o joelho e falar assim: Senhor, eu estou aqui mais cedo para orar para a pessoa que vai trazer a palavra. Isso é uma palavra tremenda. Jesus, eu vou chegar aqui mais cedo para ajudar esses diáconos aqui. Eu quero ver o que eles vão precisar. Irmãos, começa a ser fiel no pouco para você ver o que vai começar a acontecer. Vai para a sua célula, chega mais cedo e pergunta para a pessoa que está anfitriando aquela reunião assim: ó, quer que eu coloque aqui uma cadeira? Quer que eu coloque aqui um paninho? Quer que eu lavo aqui alguma coisa? Quer que eu lave os copos? Começa a fazer isso para você ver. Irmãos, é sendo fiel no pouco. Tem gente que fala assim: ah, mas eu não sei, eu não consigo dar o meu dízimo, eu acho que é difícil demais. Irmão, pega uma moeda, começa a trazer uma moeda, traz uma moeda para você ver. Traz uma moeda, você fala: Senhor, eu vou trazer R$1 no próximo domingo. Aí no outro domingo você fala: Senhor, eu vou trazer R$2. Começa a ser fiel no pouco, você vai ver o mover de Deus se abrir na sua vida. Você recebe? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor Jesus, em nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Dá um abração na pessoa que está do seu lado. Ser fiel no pouco, fala para ela: ser fiel no pouco, Deus vai te abençoar, em nome de Jesus.